E aí, pessoal? E aí, pessoal? Aqui é a Camila. E aqui é o Kaique. E bem-vindos ao Sinistragem. Imagina você assim, levando a vida bem de boa, tudo dando certo, a mil maravilhas. Mas após se deparar com um boneco, as coisas começam só a andar pra trás? Olha, essas histórias de bonecos assombrados eu já fico meio assim. Bom, esse boneco se chama Robert e já existe há mais de 100 anos. E nesse tempo certamente assombrou muita gente. E dizem que quem não respeitar ele vai, ó. Bom, o Robert fica lá no museu, lá num cantinho, bem trancadinho, porque se trata de um boneco perigoso e também assombrado. Olha, dizem que até hoje ele se mexe dentro da caixa que ele tá e causa má sorte com pessoas que passam por ele. Acho que se eu for passar por ele vai falar assim, nem vou fazer nada. Esse aí sozinho já tá fudido. Bom, bora com a gente saber como surgiu a história do Robert. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai soltando o dedo em cima desse like. Se inscreva aqui no E canal. bora pro vídeo. Bom, a história de hoje começa aproximadamente no ano de 1904, na Flórida, nos Estados Unidos. E lá vivia a família Otto, e eles eram muito bem de vida. Eles moravam em um casarão enorme, com seu filho chamado Robert Eugene Otto. Mas supostamente eles tinham a fama de não tratar tão bem os empregados da casa. Dizem que eles eram bem cruéis com eles. Também havia uma pessoa que trabalhava no casarão da família e que cuidava exclusivamente do menino Eugene. E dizem que essa pessoa praticava bruxaria, voodoo e magia negra. E um certo dia, a família Otto tinha visto essa empregada fazendo uma espécie de magia negra no quintal. Bom, passaram alguns dias e como ela estava descontente com seus patrões, ela resolve ir embora da casa. Mas um dia antes dela deixar a casa, ela presenteou o garoto com um boneco. E esse boneco era fabricado na Alemanha. E ele parecia uma criança mesmo. Tinha cerca de 1 metro de altura. É claro, o menino se encantou pelo brinquedo e carregava o boneco para cima e para baixo. E daí o menino apelidou o boneco de Robert, que era o seu primeiro nome. E também pediu para que todos não chamassem ele mais de Robert, e sim de Eugene, que era o seu nome do meio. Porque quem chamava Robert agora era o boneco. Que loucura! Bom, o Eugene vestiu o boneco com uma de suas roupas de marinheiro e ele conversava direto com o boneco, praticamente o dia todo. E onde o Eugene ia, o boneco tinha que estar junto. Parece até fofo, né? Tipo, é só uma criança com seu brinquedo. Mas o mais bizarro é que os próprios pais do menino Eugene ouviam 2 vozes diferentes enquanto o menino estava brincando. Aí eu já falava, gente, pelo amor de Deus, alguém vem aqui dar uma pastilha pra essa criança? Às vezes é o catarro da garganta. Pelo menos era assim comigo. Bom, os pais estranharam, é claro, mas acabaram deduzindo que era o próprio menino interpretando as 2 vozes. Então, nem fizeram tanta questão. Só que coisas sinistras começaram a acontecer. Tipo, os objetos começaram a sumir da casa. E também mudavam de lugar, simplesmente do nada. Tinha vezes que o menino Eugene acordava às vezes à noite, aos gritos. E quando os pais chegavam até o quarto, havia vários objetos jogados pelo quarto todo. E daí eles perguntavam o que tinha ocorrido e tal. E o Eugene dizia que era o boneco que havia feito aquilo. Bom, os pais de Eugene, é claro, não acreditaram muito no que o menino falou, não. Bom, na verdade, os pais até chegaram a falar que ouviam risadinhas pelo casarão. E elas eram horripilantes. É você, Satanás! Mas que supostamente deduziam que era do próprio garoto. Bom, aonde Eugene ia, ele levava o boneco atrás. Na hora do café da manhã, na hora do almoço, da janta, o boneco sempre estava lá. E tinha até um lugar reservado na mesa para ele. Até na hora de dormir, o boneco ficava na cama, junto com Eugene. Tipo, tratavam ele como um membro da família mesmo. Bom, os dias foram se passando. E uma das tias de Eugene estava vendo as coisas que estavam acontecendo. E ela também estava se sentindo bem incomodada com aquilo. Ela não se sentia nada confortável na presença do boneco. Daí ela pediu para que desse o fim no boneco, já que Eugene já estava ficando grandinho, né? Bom, os pais do Eugene acabaram concordando. E então colocaram o boneco no sótão. E olha só que estranho, dizem que depois de pouquíssimo tempo disso, a tia do Eugene foi encontrada sem vida. E assim, ela não tinha nenhum problema de saúde. Bom, alguns longos anos se passaram. E Eugene já estava grande e seus pais vieram a falecer. Então, arrumando algumas coisas da casa, o Eugene encontrou o boneco Robert. E daí ele resolveu colocar o bendito boneco em seu quarto. O Eugene já estava casado e sua esposa não gostou nada daquilo. Daí ela pediu para o Eugene colocar o boneco de volta no sótão. Só que parecia que o boneco tinha uma certa influência sobre
ele. O Eudine não levou o boneco de volta para o sótão, não. E sim, em um quarto exclusivo para o boneco Robert, onde ele colocou o boneco de frente para uma janela, para que o boneco pudesse ficar olhando para a rua. Estranho isso, né? Certamente que sim. Bom, mas esse boneco, virado e olhando pela janela, começou a assustar a vizinhança, onde as pessoas afirmavam verem o boneco rir e mudar de posição. E as crianças nem queriam mais passar por aquela rua. A molecada já estava toda cagada. No ano de 1972, Eudine veio a falecer e logo após 2 anos, a sua esposa também. Daí então a casa foi vendida, com todas as coisas dentro. E uma mulher comprou a casa e se mudou para lá com sua filha. As novas moradoras da casa diziam que sempre ouviam risos, passos e barulhos vindo do quarto onde o boneco Robert ficava. Bom, há relatos que essa mulher e a sua filha não gostam de tocar muito nesse assunto não, pois se sentem traumatizadas pelas experiências horripilantes que passaram. Bom, depois de um tempo, ela então resolveu vender a casa, que hoje é um pequeno hotel. Depois disso, ele levou o boneco para um museu chamado Museu Fort Ernest Martel, que fica na Flórida, onde deixou bem claro que aquele boneco era assombrado e possuído. Bom, é claro que os funcionários do hotel ficaram meio que sem entender, mas pegaram o boneco, por ele ser antigo e também por causa do seu primeiro dono, que era o Eudine. E só por curiosidade, o Eudine havia seguido a carreira de escritor e de artista. Bom, então o boneco Robert, que já estava no museu, foi colocado em exposição, onde se transformou em uma enorme atração para aquele museu, pois algumas pessoas já conheciam a sua história assombrada, onde muitas das vezes iam lá só para ver ele. E segundo alguns funcionários do museu, eles realmente presenciaram algumas coisas sinistras, tipo como o boneco se mexendo dentro da caixa onde ele foi colocado. Isso é coisa do Satanás? Bom, e eles também percebiam que a feição do seu rosto mudava. Às vezes eles escutavam até bater no vidro e também sempre ouviam risadas. E olha que sinistro, esse museu até hoje recebe cartas de pedidos de desculpa para o boneco. E sabe por que isso ocorre? Não. Isso ocorre porque algumas pessoas que iam no museu acabavam zombando e fazendo piadas sobre o Robert, tipo provocando o boneco mesmo. Pois é, lá no museu, em volta do boneco Robert, ficam várias e várias cartas pregadas na parede. E elas são sobre esses pedidos de desculpa, pois dizem que após saírem do museu, coisas ruins aconteciam com quem tinha zombado dele. Dizem que as pessoas que zombavam dele batiam o carro, ou por exemplo, alguém ficava doente, perdia um emprego, e daí no desespero das pessoas, elas mandavam essas cartas com um pedido de desculpa, para que o Robert retirasse a tal maldição que eles acreditavam ter pego. Só por curiosidade, lá no museu tem uma placa junto ao Robert, com uma recomendação para que se apresentem e sempre peçam permissão para tirar foto do boneco. Bem bizarro isso, hein? Bom, muitos acreditam que o boneco Robert é amaldiçoado, por supostamente terem feito magia negra. Já outros acreditam que essa presença ruim sempre existiu no boneco. Não precisou da magia negra, não. Não dá para saber ao certo por que esse boneco é tão assombrado. Mas uma coisa é certa, eu é que não vou lá mexer com ele, não. É mesmo, deixa ele lá quietinho no cantinho dele. É claro. Já pensou ele e a Annabelle junto? Você é louco, cachoeira? Bom, conta aqui pra gente se vocês já conheciam a história do Robert. E também conta aí se vocês acreditam que ele realmente é assombrado. E se teriam coragem de ir lá visitar ele também. Bom, se você gostou desse vídeo, já vai soltando o dedo em cima desse like. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificação. E também não esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais gosta aí. Até a próxima!